Bom, eu quero compartilhar uma coisa que eu passei hoje na minha própria casa, né? Eu tava, eu tava aqui pegando meus documentos para me ir ao postinho. E nisso eu escuto uma voz chamando na porta da minha casa, né? E nisso quando eu saio, sim, aí eu falei, já vai. Aí quando eu chego lá, me deparo com um rapaz. Aí ele me deu bom dia, senhora. E pediu desculpa por me chamar de senhora, né? Aí eu esperei, né, ele conversar. Aí ele falou assim, seu esposo tá? Aí eu falei, eu fiquei um pouco assim, né? Eu confesso que eu fiquei um pouco meia, meia desconfiada, né? Que eu não sabia o que estava se tratando. E eu falei, não, ele não está. Aí ele falou assim, já que seu esposo não está, eu posso falar com um filho seu. Aí nisso eu falei, fiquei até um pouco de novo meia assim. Aí ele disse, não se assuste que é uma conversa simples, não é nada demais. Aí eu falei, bom, nesse momento também meus filhos não estão, pode ser comigo mesmo. Aí ele falou assim, tá certo, pode ser com você? Eu disse, pode. Aí nisso ele estava na calçada, né, da minha casa, lá fora, e eu dentro da minha área. E ele começou a dizer quem ele era, né, bem educado, e disse que estava passando, que era de Jurema e estava passando, fazendo uma campanha para uma criança que pegou alergia de uma fralda. E nisso ele começou a dizer que eu poderia ajudar no valor de dinheiro, em dinheiro. Aí nisso eu falei para ele que eu não tinha dinheiro, né? Aí quando eu falei que não tinha dinheiro, ele começou a conversar em outras coisas, aí disse assim, quando eu falei assim, meus filhos não estão, aí ele entrou em um detalhe, né, perguntando, aí eu disse, não, eu tenho 3 filhos. Aí ele falou assim, nossa, tu tem 3 filhos com essa carinha de 15. É lógico que eu sei que eu não tenho 15, né? Mas você sabe como é as coisas, né? Quando quer ganhar uma pessoa em conversa, fala coisas que não existem, porque eu sei que eu não tenho cara de 15. Nisso eu dei uma risadinha, ele deu uma risada, aí fiquemos conversando e ele compartilhando um pouquinho da vida dele e contei algumas coisas e ali foi várias conversas dele, né? E eu respondendo ele. Aí ele perguntou se eu era evangélica, eu falei que sim. Aí nesse meio todo, a gente conversando, ele conversando, aí ele perguntou assim, tu és fiel ao teu esposo? Aí eu falei, sim. Aí ele disse assim, tu é fiel 10% ou 100%? Eu falei pra ele, eu sou fiel 100%. Nisso ele riu e disse, nossa, tu é fiel. Aí ele perguntou várias outras coisas, entendeu? E eu respondendo. Sei que a conversa foi um pouco grande, eu não vou mentir, né? Eu dando atenção a ele por educação, né? E eu sei que nisso ele falou assim, poxa Margarida, eu gostei muito de você, você pode me dar um abraço? Aí disse eu já cortei a conversa e falei assim, irmão, é, eu vou buscar o alimento, porque como eu não tinha dinheiro, ele falou se eu poderia doar em alimento, eu disse que sim. Aí eu cortei, né, a conversa e falei, eu vou buscar o alimento quando eu voltar, a gente conversa sobre isso. Aí, enfim, eu fiquei, meu Deus, eu não quero abraçar esse rapaz. É um abraço, mas eu não quero. Aí nisso me veio assim na mente. Você vai dar o alimento e vai falar essas palavras. Aí tudo bem, aí saí, cheguei lá na frente, né, da minha casa, ele na calçada ainda, e falei assim, irmão, tá aqui seu alimento. E teu abraço eu só vou te dar na eternidade, porque eu creio que eu vou te encontrar lá. Porque nisso ele estava, eu fui dando alguns conselhos, ele falando que não tinha paciência de esperar por uma mulher, ele conversando ali sobre um pouquinho dele, entendeu? E nisso eu falei para ele que valia a pena esperar no tempo certo, que ele confiasse que ia dar certo e ia aparecer alguém para ele, entendeu? Aí, nisso, quando eu entreguei o quilo de alimento para ele
ele usou até o livro de Provérbio, né? O livro de Provérbio, deixa eu ver, 14, o verso 1, né? A mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói. Até ele usou esse termo, essa linguagem. E eu balancei a cabeça e ele falou assim: poxa, Margarida, tu és sábia. E falou também que aprendeu algumas coisas comigo. Ele se despediu, seguiu o caminho dele, eu fiquei e eu fui orar a Deus, né? Eu orei a Deus pedindo, agradeci a Deus porque eu consegui passar por essa prova, né? Que a gente precisa ter cuidado quando isso acontece, que a gente nunca sabe quem chega na porta da casa da gente, se é de Deus ou se é do inimigo, mas a gente precisa saber. A gente precisa conhecer se é de Deus ou do inimigo. Porque uma coisa eu digo, hoje eu escutei uma palavra e é verdade, que Satanás ele não representa quem ele é. Ele usa os agentes dele para conseguir os seus propósitos.